Você já parou pra pensar em tudo que você quer fazer antes do seu próximo aniversário? Ou talvez já passou pela sua cabeça a sensação de que tá ficando muito tarde pra muita coisa que você quer fazer? E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar pra vocês sobre um mangá BL que foi publicado aqui no Brasil, que chama 10 coisas para fazer antes dos 40. Antes de mais nada, é claro, deixa eu te lembrar que o like é muito importante nesse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e já me segue lá pelas outras redes sociais. Eu sou @gutonu em todas elas. E claro, comenta à vontade quantas vezes você quiser ao longo desse vídeo pra me dar a sua opinião sobre mangá, pra eu saber o que você concorda ou discorda de mim. 10 coisas para fazer antes dos 40 é um mangá BL da Mamita, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Panini agora em 2024. Yonju Maden Shitai Ju no Koto, né, é o título original desse mangá da Mamita, que inicialmente ele foi publicado no ano de 2022 na revista Magazine B-Boy. E mais pra frente ele foi publicado nessa versão em tanco com seus capítulos compilados. O mangá inclusive ganhou muita notoriedade por ser o vencedor de 2 categorias do BL Awards da Tiro Tiro em 2024, onde ele ganhou como o melhor quadrinho BL e também na categoria de melhor comédia romântica. Inclusive, recentemente, um outro mangá da Mamita também foi anunciado aqui no Brasil, só que então pela editora New Pop, e o mangá é Tonari no Metaller-san, que, se eu não me engano, eles anunciaram com o título de O Meu Vizinho Metaleiro, alguma coisa do gênero. E claro, muito importante é que se vocês assistirem esse vídeo e ficarem com vontade de ler esse mangá, aqui na caixa de descrição tem um link para você comprar ele na Amazon, com o meu link, dessa forma você me ajuda e não paga nada mais por isso. A história ela é protagonizada pelo Suzume Tojo, que é um homem de 39 anos que está prestes a completar 40 anos de idade, e depois de algo que ele viu na TV, ele se sentiu motivado a montar uma lista de coisas que ele quer fazer antes de completar 40 anos de idade. A lista vai de coisas muito bobas, como lugares para visitar, uma festa do takoyaki em casa, e até mesmo algumas coisas um pouco mais intensas e importantes, como ter alguém para amar. Montar essa lista acaba fazendo o Suzume se sentir solitário, porque ele percebe que muitas dessas coisas seriam melhor ou precisam de uma boa companhia para realizar elas, e aí ele acaba percebendo que faz tempo que ele não passa um tempo assim com alguém. Inesperadamente, um dia no trabalho, quando ele tá inclusive mexendo nessa lista, o Keishi Tanaka, um subordinado do Suzume, ele acaba vendo essa lista, né? Ele tira uma foto e meio que pra guardar, pra ter uma referência da lista, e ele tá determinado a ajudar o Suzume a completar aquela lista. Nesse momento ele acaba revelando que ele é um homem gay e que ele sabe que o Suzume também é. Basicamente ambos têm aquela tradicional situação dentro do trabalho de para evitar conversas ou evitar ter que falar sobre qualquer tipo de desconforto, ambos preferem não tocar nesse assunto ou fingir que não são dentro do ambiente de trabalho. Em um primeiro momento, o Suzume acha que aquilo tudo é uma brincadeira do Keishi, só que nos próximos dias e no próximo tempo que eles acabam passando junto, o Keishi ele toma a frente para que os dois possam juntos realizarem todos os itens daquela lista, comprovando ao longo do tempo que ele sempre esteve falando sério. Para começar, inclusive, o primeiro item que o Keishi risca da lista é ter alguém para amar, dizendo que essa pessoa o Suzume já encontrou, que ele tá disposto inclusive a fazer amor com o Suzume. Eles acabam passando muito mais tempo junto, compartilhando momentos e intimidades, e quanto mais tempo eles passam juntos, mais esse relacionamento acaba se desenvolvendo e mais intensa a relação entre os dois vai se tornando. Basicamente essa é a proposta inicial da história, e a partir daqui que o relacionamento dos dois vai se desenvolver, honestamente, de uma maneira bastante suave, tranquila ao longo da história, com alguns pequenos conflitos, né, algumas balançadas aí que a gente tem na história para trazer um tom um pouco mais dramático, ou para gerar justamente, né, pequenos
conflitos, pequenos problemas ao longo da história para não manter aquilo ali tão simples e tão fácil o tempo inteiro, mas é uma história que tu começa e termina lendo sabendo que tudo vai ficar bem. O Suzume é um fofo, ele é sério e maduro, muito competente no trabalho, o que ninguém realmente conhece é a sua personalidade fora da empresa. Ele é bobo, inseguro e vive usando um pijama de bichinho quando ele tá em casa sozinho. Por mais que ele não seja constantemente um homem melancólico e nem que a sua vida seja algo que poderia se considerar triste, quando ele se vê se aproximando dos 40 anos de idade, esse momento na vida dele acaba despertando alguns gatilhos que começam a fazer ele sentir algumas dessas coisas. Com o decorrer da história, ele acaba dando pequenas aberturas pro Keiichi poder fazer as investidas dele, né? E ele se vê cada vez mais envolvido pelo rapaz. Mesmo que no primeiro momento parecesse que um cara jovem como o Keiichi nunca teria o menor interesse em um cara como ele. O Keiichi já é um homem jovem com seus 29 anos de idade, ele é alto, muito bonito, com uma aparência muito chamativa e sedutora, com um semblante sempre sereno e ele precisa assim de poucas palavras e poucas expressões para derrubar todas as defesas do Suzume e, claro, constantemente a nossa de quem tá lendo também. As expressões dele variam de um rosto sereno, né, calmo, extremamente sexy, a pequenos sorrisos que são muito honestos e também são muito sexys. E o fato de ele usar óculos ajuda muito na composição das expressões dele, né? E também da própria personalidade, porque em alguns momentos a autora brinca com o fato dele usar óculos e não enxergar nada sem eles para criar alguns diálogos, algumas interações bem legais. E honestamente, eu me identifiquei várias vezes com esses diálogos, porque eu também não enxergo merda nenhuma sem óculos. Toda a dedicação e os sentimentos que ele vem demonstrando pelo Suzume, eles já vêm sendo cultivados há algum tempo, e essa oportunidade, essa ideia, essa questão da lista que o Suzume está tentando concluir é só uma grande oportunidade que ele encontra para então tentar conquistar o Suzume e desenvolver ainda mais esses sentimentos para que os dois criem algum tipo de relacionamento. Eu gosto bastante do traço da Mamita, ele é um traço bem fluido, bem bonito, e eu acho que é muito fácil com que as expressões dos personagens, parece que ela sempre consegue entregar pra gente ao longo da história o que ela tá tentando. O Suzume, por exemplo, tem uma aparência bastante simples, mas em momento nenhum ele consegue esconder aquela carinha dele de quem quer pica, sempre que o Keiichi faz uma investida mais direta pra cima dele. Já o Keiichi, ele tem uma aparência um pouco mais sedutora, com expressões mais claras, mais objetivas, mas que normalmente acabam sendo respostas aos momentos e às coisas que ele vive junto do Suzume. Nossa, inclusive eu lembrei agora de uma passagem dos dois quando eles acabam pegando chuva e aí eles se abrigam da chuva, então os dois tudo molhado, daí o Keiichi tira o óculos e assim, o Suzume já não consegue mais se controlar quando ele olha aquele homem, ele não consegue controlar as expressões dele, mas o Keiichi simplesmente não tá enxergando nada. Que momento, meus amigos, porque é uma cena assim, ó, além de divertida no seu nível certo, ideal, ela ainda é muito bonita, porque os dois, assim, estão elevando o nível visual da história lá em cima, assim. Eu acho que é um dos momentos onde a coisa fica mais sedutora ao longo do mangá, assim, é um dos momentos onde eu acho que é o primeiro grande ápice, eu acho que a autora leva a gente nesse momento. Claro, depois da primeira grande investida do Keiichi no trabalho, mas aqui ela entrega uma coisa bem diferente. E lembrando dessa primeira investida, claro, não é só de expressões que são compostos os personagens, e eu acho que a construção corporal deles também combina muito com o que ela tá propondo na narrativa, né? Porque o corpo mais alto, mais estruturado e forte do Keiichi, ele constantemente exerce um certo domínio sobre o corpo
mais franzino e menor do Suzume, né, trazendo aquela atmosfera bem sexy sempre que o Keiichi faz alguma investida pra cima do Suzume, e justamente esse primeiro momento deles no escritório acho que reflete muito bem nisso, que acontece constantemente ao longo da história. Isso ajuda a construir uma narrativa legal de que, por mais que o grande protagonista da história, né, que tenha nos entregado o enredo principal da história seja o Suzume, e tudo que o Keiichi faz seja pra agradar e pra ajudar ele a realizar aquelas coisas, o Keiichi ele ainda está em um papel dominante na história, porque é ele que acaba guiando os dois por aqueles caminhos, né, para realizarem aquelas coisas, e ele sempre fazendo as investidas, dando buscando essas pequenas aberturas no coração do Suzume. Todo o visual do mangá interage muito bem com a proposta narrativa dele e, no geral, tá sempre trazendo pra gente uma atmosfera muito leve, despreocupada e, como eu já comentei, essa ideia de que tudo vai dar certo. E assim, como eu sei que tem gente que quer saber disso, se vocês querem saber das cenas de porn, eu te digo que elas são maravilhosas. Por mais que todo o mangá, de maneira geral, ele tenha essa atmosfera mais leve, que não seja tão focada nisso, os personagens eles estão o tempo inteiro sendo levados ao limite. Todos dois estão sempre vivendo numa atmosfera extremamente horny, assim, o tempo inteiro. E assim, vocês sabem que eu sou muito chato com cena de porn, eu reclamo de tudo, né? Mas eu gosto muito do trabalho dela aqui, as cenas são bem limpas, né? Dá pra ver tudo muito claro, assim, os personagens em ação, a anatomia dos personagens é muito consciente, tá tudo certinho, nada de estranho, então no geral, assim, essas cenas são uma delícia também. O desenvolvimento da história é basicamente os dois passando algum tempo junto e estreitando os laços e sentimentos entre eles. A história toda tem, como eu já falei, essa narrativa e atmosfera muito leve, com alguns pequenos conflitos e obstáculos aparecendo ao longo da história, mas são coisas com as quais cada um tem que lidar meio que até de maneira isolada, para eles entenderem como esse relacionamento pode funcionar, e nenhum desses momentos cria uma grande passagem dramática na história. Tudo isso principalmente com o Suzume, porque o Keiichi ele é um personagem que sabe muito bem o que ele quer e sabe muito bem o que ele sente pelo Suzume, então ele tá ali fazendo essas investidas que, claro, também podem acabar se tornando alguns problemas em algum momento, mas também dão abertura para esse desenvolvimento tanto do Suzume quanto dos dois como um casal. Mas é assim, mesmo com esses pequenos conflitos aparecendo, ele é um mangá que tu lê o tempo inteiro com a sensação de que tá tudo bem e que, por mais que aconteça algum pequeno conflito, vai ficar tudo bem. E o mangá ele te entrega essa sensação, né, gostosa o tempo inteiro. Todo esse processo e a história que tá rolando ali entre os dois faz com que a obra ela explore essa vulnerabilidade do Suzume, que é um homem de 40 anos de idade que tá tentando pequenas conquistas na vida dele, que podem parecer muito boba, mas que também trazem um pouco a reflexão de que esses pequenos momentos bobos, mais divertidos da vida, eles precisam ser compartilhados. Isso tudo é muito bem trabalhado, com uma composição envolvente, a história toda, e aí tu te vê constantemente, né, pensando como é legal e importante tu dividir pequenos momentos, pequenas alegrias com pessoas especiais. As cenas de romance e as investidas sempre muito sexys do Keiichi faz a gente constantemente torcer pelos dois. A primeira investida do Keiichi no trabalho, o momento dos dois na chuva, quando eles acabam se molhando, aquele momento em que eles acabam indo juntos para casa do Suzume e acabam ficando juntos pela primeira vez. Tudo isso ilustra muito pra gente esses momentos que são muito românticos e sexys da história. Claro, tudo isso abusando de uma narrativa muito divertida, em que inclusive, né, aproveita muito dessa personalidade horny e direta do Keiichi e essa personalidade bobona e insegura do Suzume, que trazem pra gente momentos excelentes. Inclusive, a gente tem um momento maravilhoso do Keiichi beijando o peru broxa do
do Suzume. Que momento, meus amigos, é uma das cenas mais engraçadas, assim. Eu acho que isso traduzido fica melhor ainda. E assim, mesmo sem grandes conflitos na narrativa, a história ainda encontra tempo e momento para poder abordar o problema que alguns homens gays vivem dentro do ambiente corporativo, né? As inseguranças e maneira como eles têm que lidar pra simplesmente não terem que se sentir desconfortáveis em algum momento. Então, por mais que o mangá, de maneira geral, ele passe o tempo inteiro de maneira leve, tranquila, parece que tudo é muito saudável, a gente também vê essa abordagem um pouco mais direta de algo que é bastante problemático no geral. Mas como eu falei e repito, em momento algum isso se torna um grande drama que carregue a história. 10 coisas para fazer antes dos 40 é um mangá fofo e divertido, com uma leitura fácil e muito gostosa. Se você gosta de mangás assim, né, que sejam legais, que esteja tudo bem o tempo inteiro, que não precisem de um tom muito dramático para desenvolver qualquer coisa nele, né, que estar tudo bem e ler a história gostosa tá ótimo, você vai adorar esse mangá. Talvez eu até tenha me divertido muito com essa história, porque eu adorei essa leitura, porque a gente tá falando de uma história moderadamente madura, né, que trabalha aí com homens na casa dos 30, 40 anos de idade, tentando conquistar pequenos momentos felizes, e talvez essas coisas tenham gerado um certo fator de identificação em mim que tenha ajudado nessa leitura. Não esquece, se você ficou interessado nesse mangá, o link tá aqui na caixa de descrição para você comprar ele na Amazon pelo meu link, não pagando nada mais por isso e me ajudando. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!